Oi pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal de costura criativa. Meu nome é Alice e hoje eu vim compartilhar com vocês o passo a passo de mais uma peça. Dessa vez eu escolhi esse saquinho porta-chocolates no tema Páscoa, mas lembrando que se você fizer sem as orelhinhas e usando uma estampa diferente, ela se torna uma peça atemporal. Então, se você é iniciante na costura criativa ou já tem alguma experiência, você está no lugar certo. Antes de começar esse passo a passo, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e depois me contar aqui embaixo se você gostou. E mostrando mais de perto para vocês aqui na mesa, esse é o saquinho que eu vou ensinar no vídeo de hoje. Ele tem a abertura com cordão de cetim aqui na parte de cima e aberto ele vai ficar assim. Ele tem uma profundidade aqui no fundo e também nas laterais. Na parte de trás eu coloquei essas orelhinhas para enfeitar, mas você também pode fazer sem elas que vai ficar legal. Dentro desse saquinho cabe uma caixa de bombom inteirinho. Vamos ao passo a passo? E esses são os moldes que eu vou usar para fazer essa peça. Você encontra o link desse arquivo aqui embaixo na descrição. O molde do canal do cordão e da parte que forma o fundo e as laterais do saquinho, ele é o mesmo. A diferença é que para fazer o fundo e as laterais, você deve cortar usando esse molde na dobra do tecido, formando uma faixa maior na medida de 50 por 6. Na realidade, ter esse molde impresso ele não é essencial porque ele é um retângulo. Você consegue riscar diretamente no tecido usando uma régua. Eu gosto de imprimir assim para facilitar na hora de riscar, mas as medidas elas estão todas descritas lá no arquivo. Já tenho aqui então todos os meus materiais cortados. Lembrando que para fazer as orelhas, você não deve cortar o tecido diretamente seguindo o molde. Corta assim como eu fiz, um retângulo medindo mais ou menos 15 por 7 centímetros, tanto no tecido principal quanto no tecido de forro e também nos estruturadores. O restante você pode cortar seguindo o molde, igual eu fiz aqui com os espelhos. Eu cortei 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no tecido de forro. Essa é a parte que vai formar o fundo da nécessaire e as laterais. Cortei uma vez no tecido principal e uma vez no tecido de forro. Já essa parte aqui, que corresponde à metade dessa parte maior, eu cortei 2 vezes e aí aqui eu vou usar a minha estampa de forro para fazer o canal do cordão. O estruturador das orelhas eu vou usar uma camada de nylon dublado e uma camada de TNT 150. E aí eu cortei 2 vezes de cada porque são 2 orelhas. E também tenho aqui 2 pedaços de 50 centímetros do cordão de cetim. Para quem vai fazer no sublimado, usando uma impressora doméstica, não tem como imprimir essa parte do fundo e das laterais usando um papel A4 ou A3 comum, porque ele é um retângulo medindo 50 centímetros de comprimento. Você até pode usar o papel de bobina, mas eu acho que nem vale a pena. Eu prefiro imprimir 2 vezes o molde menor, medindo 25 por 6 centímetros, e fazer uma emenda aqui entre esses 2 recortes, igual nesse modelinho aqui que eu fiz no sublimado, e aí ele vai ficar com uma emenda aqui na parte do fundo do saquinho. Então, eu vou começar esse passo a passo costurando as orelhas. Eu tenho aqui todos os recortes que eu vou precisar nessa etapa, que são as 2 camadas de nylon dublado, 2 camadas de TNT 150, 2 pedaços do tecido principal, um retângulo medindo mais ou menos 15 por 7 centímetros e 2 no tecido de forro. Aqui eu já colei com uma cola spray o meu TNT 150 no nylon dublado, tá? Essa etapa ela não é essencial, mas eu acho que facilita, por isso que eu gosto de colar aqui com a cola spray. Se você não tiver a cola, pode usar um alfinete, tá? Não tem problema. Ou se você também quiser usar um outro estruturador, não tem problema. Usar a manta acrílica ou usar um TNT mais fino, não tem problema. Aqui eu colei o TNT 150 na parte da espuma do nylon dublado e deixei a parte acetinada aqui para o lado de fora. E aqui nessa parte acetinada, eu vou posicionar o avesso do meu tecido de forro e em contato com o direito do tecido de forro, eu vou colocar o direito do meu tecido principal, tá? Então, essa vai ser a posição dos recortes que eu vou colocar. A mesma coisa aqui do outro lado, ó.
a parte acetinada do nylon dublado para cima. Eu vou posicionar o avesso do meu tecido de forro. Em seguida, o direito da minha estampa principal, eu vou posicionar em contato com o direito da minha estampa de forro. E aqui agora eu vou riscar aquele molde maior das orelhinhas. Agora eu vou lá na máquina e vou passar aqui uma costura exatamente em cima desse risco. Eu só não vou passar aqui nessa parte da base para depois a gente desvirar essa orelhinha. Já fiz então essa costura aqui em cima do risco. Agora eu vou refilar aqui todo esse excesso de material e nessa etapa eu vou usar uma tesoura de picote. Se você não tiver tesoura de picote, pode usar uma tesoura comum mesmo e fazer piques aqui ao redor da orelha. Já refilei aqui todo o excesso de material e se você estiver trabalhando com sublimado, passa um isqueiro aqui a toda a volta para evitar que o tecido desfie muito, porque o tecido de poliéster ele desfia com muita facilidade e também pode puxar um fio quando a gente for desvirar. Agora eu vou desvirar essa orelha, eu vou abrindo aqui, ó, eu vou separando o tecido ali de dentro e vou empurrar essa parte de dentro, e aqui eu vou usar uma caneta, aquela caneta que apaga com ferro, ela tem uma pontinha de borracha. E aí eu vou usar ela para empurrar o topo da minha orelha lá para dentro, lá para fora no caso, ó. E eu vou usar essa pontinha também para assentar, ó, lá na ponta e deixar bem redondinha essa orelha. Já desvirei então essas orelhinhas, já assentei também lá no ferro essa costura. Agora eu vou usar o gabarito do pesponto interno das orelhas, que é esse molde bem pequenininho que tá lá no arquivo. Eu vou posicionar aqui bem centralizado na orelha e com uma caneta que apaga com ferro, eu vou riscar aqui. E aí, lá na máquina, eu vou passar uma costura exatamente em cima desse risco. Finalizei então esse pesponto aqui na parte interna das orelhas e também já aproveitei para passar o ferro aqui e apagar aquela marca de caneta. Agora eu vou reservar essa parte e vou fazer a costura do canal do cordão. Para preparar o canal do cordão, eu vou fazer uma bainha nas extremidades dessas duas faixas de tecido. Eu vou começar fazendo uma dobra de 1 centímetro mais ou menos e em seguida eu vou dobrar de novo também na medida de 1 centímetro. Vou lá na máquina e vou passar uma costura aqui prendendo essa dobra. Eu vou fazer isso 4 vezes, uma em cada ponta aqui nessas faixas. Já fiz então esse acabamento nas extremidades. E agora eu vou trazer essa borda maior que está sem acabamento aqui para baixo. Vou encontrar essa outra aqui e vou passar uma costura de segurança.
Já finalizei então aqui o canal do cordão. Eu vou aproveitar para deixar uma marcação do meio aqui, porque a gente vai precisar dessa marcação mais tarde. Agora eu vou reservar e vou fazer a aplicação da parte do fundo e das laterais nos espelhos. Agora eu vou começar a montar o corpo do saquinho. Para isso eu vou prender essa faixa maior do tecido aqui nessa volta na parte de baixo do espelho. Essa faixa maior, ela tá sobrando um pouquinho de tecido que eu vou refilar depois. Eu vou reservar aqui essa parte do espelho. E aqui com a faixa do tecido, ó, virado para baixo, direito com direito, eu vou começar aqui uma costura nessa pontinha e vou prendendo essa faixa de tecido até aqui na outra pontinha. Aqui eu vou começar a costura, ó, deixando mais ou menos 1,5 cm, porque como eu falei, essa faixa ela tá um pouquinho maior do que o que eu vou precisar realmente. Já fiz então essa costura prendendo esse primeiro espelho. Aqui nessas partes arredondadas, é só fazer com bastante calma, pontinho por pontinho, que ela fica certinho aqui nas curvas, tá? Agora, eu vou fazer uma pequena marcação para poder prender esse outro espelho aqui. Primeiro eu vou trazer aqui para o direito, ó. E agora, esse segundo espelho eu preciso prender aqui de maneira que ele fique na mesma altura aqui nesse que eu já coloquei. Para isso, eu vou fazer uma marcação aqui com a caneta, ó. Eu vou dobrar a faixa aqui no meio. Eu vou juntar aqui nas extremidades e vou deixar ela bem certinha. E aí eu vou fazer uma marcação com a caneta exatamente aonde, ó, o meu primeiro espelho ele começa. E aí a marcação, ela vai servir para eu posicionar o começo do meu outro espelho aqui também. Assim, ó, esse outro espelho que eu tô colocando aqui, ele vai ficar na mesma direção. E aí eu vou lá na máquina e vou fazer exatamente a mesma costura. Já finalizei então aqui a aplicação dos espelhos no meu tecido principal. Agora eu vou virar aqui para o direito. E vou refilar aqui esse excesso dessa faixa. Aqui é só alinhar, ó, deixar bem retinho aqui. E cortar o excesso aqui, seguindo aqui a direção do espelho. E agora eu já vou aproveitar também para marcar o meio aqui, ó. Eu vou alinhar esses dois cantinhos aqui da emenda. E vou marcar o meio aqui na frente e também na parte de trás. Eu vou reservar essa parte e vou fazer exatamente a mesma coisa no meu tecido de forro. A única diferença dessa parte no tecido principal para o tecido de forro é que no de forro você deve deixar aqui uma abertura para desvirar depois o saquinho. E um outro ponto importante, se você estiver trabalhando com sublimado e tiver feito aqui a emenda dessa faixa maior, você deve manter essa emenda aqui alinhada com o fundo do espelho. Então aqui eu fiz um pique e aqui nessa emenda, ó, eu vou alinhar com esse pique. E aí, para garantir que essa emenda ela fique exatamente aqui no fundo, eu começo a minha costura aqui por esse ponto. Eu começo nesse ponto, venho trazendo até aqui a extremidade, termino e depois pelo outro lado eu também vou começar uma nova costura aqui e vou até a outra extremidade. Fazendo assim, não corre o risco dessa emenda ela andar um pouquinho para um lado ou para o outro e não ficar centralizada.
E aí, como você está começando a costura por aqui, eu recomendo que na parte do forro, se você também estiver fazendo o emendado, você deixe o espaço para desvirar a peça aqui na lateral, ao invés de deixar aqui no fundo. Já finalizei então aqui a costura também do tecido de forro. Ó, deixei aqui a abertura para desvirar. E também vou refilar aqui aquele excesso. Vou também deixar marcado aqui o meio. E agora eu vou começar a montagem aqui pra gente finalizar esse saquinho. Eu vou começar prendendo aqui essas orelhas que já estão prontas no saquinho do tecido principal. Aqui ele tá virado pro lado direito e o do forro eu vou deixar assim, com o lado direito virado para dentro. Eu vou começar, ó, posicionando o lado da orelha com o tecido direito virado, ó, a minha estampa principal virado para minha estampa principal. Ó, eu vou deixar aqui, ó, aqui é o pique que tá no meio do saquinho. Eu vou colar aqui uma orelha, vou passar uma costura de segurança. E em seguida eu vou posicionar aqui a minha outra também, ó, encostando nela e vou passar uma costura de segurança. Já fiz então aqui a costura de segurança, as orelhas elas não vão ter espaço entre elas, tá? Agora eu vou posicionar essas duas partes do canal do cordão. Eu vou posicionar, ó, ela não tem direito e avesso, tá? Tanto faz o lado, mas eu vou alinhar pique com pique, dos dois lados, tanto esse pique que tá aqui, em que eu já coloquei as orelhinhas, quanto o pique que eu fiz aqui do outro lado. E agora eu vou lá na máquina, eu vou passar uma costura de segurança, ó, prendendo esses dois lados do porta-cordão. Já fiz então todas as costuras de segurança aqui, ó, prendendo o porta-cordão e as orelhinhas. Agora, a gente vai fazer a união dessa parte externa com a parte do forro. Eu vou começar, ó, colocando essa parte do tecido principal aqui dentro dessa parte do forro que já estava reservada. Agora eu vou passar uma costura fechando aqui toda essa borda com a margem de um pé de máquina e em seguida eu vou desvirar aqui pela abertura que eu deixei no forro. Agora que eu já desvirei aqui o saquinho, eu vou assentar bem todos esses tecidos e vou fazer uma costura de pesponto aqui, ó, ao redor, prendendo tanto o tecido do forro quanto o meu tecido aqui na parte de fora. Em seguida, eu vou trazer aqui o meu forro também para o lado de fora. Vou assentar aqui esse tecido para a parte de dentro e também vou passar uma costura aqui, ó, lá na máquina, bem na beiradinha, para fechar aqui o meu tecido de forro. Você também pode fazer um pontinho invisível ou até usar uma cola de silicone para fechar essa abertura.
E feito esse pesponto, o nosso saquinho ele tá praticamente pronto. Já fechei lá o fundo também. E agora eu vou passar o meu cordão de cetim aqui por essa canaleta que a gente preparou. Ficou assim a parte de trás. Eu vou pegar um pedaço do cordão. Para isso eu vou usar esse passa-fio aqui. Eu prendo aqui na pontinha. Esse cordão a gente tem que queimar a pontinha com isqueiro, porque ele desfia bastante, tá? E aí eu vou passar aqui por todo o canal. Vou sair aqui do outro lado e vou passar pelo outro. E vou sair no mesmo lado que eu coloquei uma das pontas. Aqui na pontinha eu vou colocar essa miçanguinha e vou finalizar com um nó. E aí essa ponta ela ficou aqui com um nó e uma miçanga. Agora nessa outra ponta eu vou começar e vou fazer a aplicação da mesma maneira. Vou passar em um dos lados, um dos canais. Vou entrar aqui de novo e sair na mesma ponta que eu entrei. E aí eu finalizo também com uma miçanguinha e um nó. E o nosso saquinho finalizado, ele vai ficar assim. Você pode deixar as orelhinhas assim para baixo ou deixar elas para cima. Finalizamos então o passo a passo desse saquinho de Páscoa. E lembrando que eu falei lá no comecinho do vídeo, você pode fazer essa mesma peça sem as orelhinhas e usando uma estampa diferente, elas servem para qualquer época do ano, tá? Eu acho que essa é uma peça muito versátil, né? Tem muita utilidade. E para você fazer para lembrancinha de Dia das Mães ou Natal, é também uma ótima pedida. Eu espero que tenham gostado desse passo a passo e até a próxima!